A lição de hoje tem alguns pontos interessantes e algumas dúvidas, inclusive, que pode passar na mente de vocês. Em 1 Pedro 2 fala sobre a submissão ao Senhor, o escravo da época, o servo, hoje se aplicando poderia ser o patrão do nosso trabalho, etc. E corre-se o risco de alguns patrões autoritários, ditadores, usar esse texto aqui para querer que o servo pratique coisas ilícitas. Não, você tem que suportar as injustiças em silêncio e tal. Mas o texto ele deixa muitas coisas claras aqui. Porque aqui fala, não quando apenas o patrão for bondoso e amável, você tem que obedecer o que ele está mandando. Mas aqui no verso 19 fala, conscientes da vontade dele. Porque Deus se agrada de vocês. Quando conscientes da vontade dele, a vontade de quem? De Deus. Certo? Então o primeiro passo você tem que obedecer o seu patrão consciente da vontade de Deus. Então se o seu patrão, por exemplo, chegar em você e pedir para você, mulher, se deitar com ele, ele é casado, você não é casado com o seu patrão, né? Você é casado, o seu patrão tem uma esposa ou não, e aí você vai lá e se deita com ele porque ele é seu patrão? Não. E ainda que vocês dois fossem solteiros, certo? Se o seu patrão quiser forçar uma relação sexual com você, ou sua patroa te ameaça mandar embora porque você não tem relação sexual com ela, não, você não deve obedecer porque é contra o que está escrito nesse texto aqui, conscientes da vontade de Deus. Então nada do que seu patrão, patroa mande que seja contra a vontade de Deus você deve fazer, porque a vontade de Deus ela está acima da vontade do seu patrão. O próprio Pedro em Atos, o mesmo autor dessa carta, ele fala, importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a vontade de Deus está acima da vontade de qualquer autoridade. Aqui também no verso 20 fala que nós devemos aceitar, nós somos açoitados por fazermos o que é certo e não por fazermos o que é errado. Então aqui há um padrão bíblico dentro que você precisa seguir até na questão da obediência ao seu patrão. Então aqui fala, distingue o mal e o bem, você não deve obedecer cegamente ao seu patrão, se submeter a qualquer tipo de abuso, seja qual ele for, porque ele é seu patrão, entendeu? Mas dentro do que é certo, de repente seu patrão manda fazer uma coisa que é necessária, ali dentro do contexto do trabalho, só que ele é um pouco grosseiro com você. Você não vai responder, você não vai enfrentá-lo, você vai fazer a vontade dele, ainda que dentro de você aquilo te machuque, te fira, mas é algo justo dentro da vontade de Deus, dentro do que é certo. Até porque fala do exemplo de Cristo, que se submeteu ali a diversas torturas ali na sua crucifixão, mas a Bíblia mesmo fala, ele nunca pecou nem enganou ninguém, no verso 22 fala. Então, Jesus ele foi torturado e tal e outras coisas, mas por fazer a vontade de Deus e não por ir contra ela. Tanto que o próprio Jesus, ele, em um episódio ali do Evangelho, ele chama Herodes de raposa. Herodes ameaçou matá-lo, por quê? Ele estava pregando ali o Evangelho e estava incomodando a autoridade de Herodes, entendeu? E Jesus não se deixou levar, porque Jesus mesmo fala no texto, eu não vou deixar de seguir o propósito de Deus. Eu vou continuar pregando. Avisa Herodes que eu vou continuar pregando. É só uma coisa para deixar bem claro, para adicionar aí, para que esse texto não seja motivo de interpretação errada. Beleza? Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.